Olá, queridos amigos. Para o programa de hoje, viemos até um recanto muito gostoso, agradável, Recanto Tropical. É a empresa que hoje trazemos a você, essa empresa maravilhosa, agora representada aqui pela Bianca, que vai nos falar um pouquinho sobre esse jardim maravilhoso e muitos outros espaços paisagísticos que eles fazem aí para abrilhantar as residências, os espaços comerciais, enfim, né? Os ambientes mais incríveis nós temos aí à mão da Bianca, do Júnior, aqui da Recanto Tropical. E a gente entra aqui e se sente encantado. Parece que estamos no paraíso. Tudo bom? Oi, tudo bom? Aqui nós temos nosso ambiente que a gente criou espaços de paisagismo já para a gente poder mostrar um pouco do que é o serviço que a gente presta na casa das pessoas. A gente tem a nossa empresa já há 11 anos, a gente trabalha com paisagismo, criando projetos exclusivos para cada casa. A gente trabalha com palmeiras de grande porte, com árvores centenárias, então a gente cria, dentro da necessidade das pessoas, um ambiente mais agradável para a casa delas. Então vocês têm aqui todo tipo de planta, inclusive as plantas exóticas. Isso, a gente trabalha com plantas de grande porte, que são exóticas, que a gente considera, que são árvores que a gente faz podas nela para parecer estilo bonsai, são árvores centenárias, são palmeiras de grande imponência, de grande destaque, que a gente usa como peça principal para o paisagismo. Então, a gente, depois que a pessoa define a planta que ela gosta, a gente cria o restante do paisagismo. Fizemos um projeto, a gente tem uma arquiteta que trabalha com nós e eu faço os projetos. Que bacana, hein? Bom, então você já sabe, não é? Muitos dos jardins incríveis que você vê por aí, na praia, não só no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, nos condomínios, enfim, né? Naquelas residências belíssimas, está aí, né? Recanto Tropical. E eu quero já te perguntar, Bianca, quais são as principais plantas, palmeiras, árvores preferidas das pessoas e preferidas de vocês também, para dar aquele toque de sofisticação, de luxo, de requinte que a gente tanto gosta? Sim, a gente trabalha bastante na área das palmeiras com a Fênix canariensis, que tem de vários tamanhos. A gente tem a partir de 1 metro de caule até plantas de 10, 12 metros. Para fachada de prédios, também já temos essas plantas maiores. Paisagismo corporativo, poderíamos dizer assim. Isso, a gente usa bastante também. A gente agora fez o shopping de Rio Grande, que a gente usou plantas grandes, fizemos paisagismo interno, ficou muito bacana. Fizemos o shopping aqui de Novo Hamburgo, então tem várias sugestões de corporativo que a gente usou essas plantas grandes também. Sempre plantas naturais. Isso, a gente trabalha só com plantas naturais. Essas palmeiras, a gente se destacam assim pela imponência mesmo dela, então pelo tronco mais grosso, mais robusto, pelas folhas serem bem compridas e exóticas, então isso destaca bastante no paisagismo essas plantas grandes. Bianca, visitando esses condomínios de luxo do litoral, além dessas palmeiras maravilhosas, eu tenho visto muito as oliveiras, que parece que de um tempo para cá elas se tornaram moda e todo mundo deseja ter uma oliveira, não é? No seu jardim, nas fachadas, não é? Porque as pessoas estão assim gostando tanto agora das oliveiras? Isso é uma questão de moda ou enfim, não é? Porque era uma planta que até então a gente não via por aqui. Isso. As oliveiras são uma tendência. O que a gente faz com ela, ela se torna uma planta, um bonsai gigante. A gente faz a poda, ela é uma árvore centenária que tem seus galhos lá grandes, tudo. Então a gente poda ela em tamanhos diferentes do tronco, deixa o tronco grosso e poda os galhos em tamanhos diferentes, para a gente justamente conseguir esse efeito de bonsai gigante. Então ela se tornou, além de uma árvore, uma planta diferenciada. Todo mundo quer ter uma árvore centenária na sua casa, com efeitos diferentes, que nenhuma é igual à outra. A gente consegue fazer podas diferentes nelas, para dar esse efeito de bonsai mesmo. E elas vêm daqui ou de fora do Brasil? Elas são de fora, normalmente vêm do Uruguai, elas são árvores que vêm de fora. De
certa forma, existe uma aura mística até em torno delas, em função, né, da história de Cristo, Monte das Oliveiras e aquela tradição toda, né? Que eu acho que existe alguma coisa assim que as pessoas também admiram em função disso, tu não acha? Isso. Ah, com certeza, tem sim. Muitos nos contatam porque querem justamente a oliveira, que tem esse lado mais místico, são as cicas que eles levam para benzer. Então tem toda essa, além do paisagismo, a gente tem que respeitar a religião da pessoa, essa parte mais que engloba mais mística mesmo dentro do paisagismo, né? E as cicas, né? Que o nosso programa também é muito cultural, aqui a gente gosta de saber das informações e os porquês, né? As cicas, além de serem plantas lindas, decorativas, elas estão se tornando assim plantas muito especiais em função de estarem, quem sabe, até em extinção. De certa forma, alguém me comentou alguma coisa desse gênero. Isso é verdade? Ou é mito? Na verdade, as cicas de grande porte, que a gente chama, que são de 2 metros de caule, 3 metros, essas plantas, elas realmente estão em extinção por elas demorar muito tempo para chegar nesse porte. A tendência dela é crescer de 5 a 10 centímetros por ano. Então, ela é uma planta muito demorada. Essas plantas de grande porte, cicas de 2 metros, 3 metros de caule, a gente não encontra. 20 anos. Isso, até mais. E as cicas pequenas a gente consegue ainda bastante. Ela é uma planta realmente muito resistente para o paisagismo. Ela é uma planta que não cai muita folha, ela não precisa muito cuidado. Então ela é uma planta muito usual ainda. Ela sempre vai ser uma planta boa para o paisagismo. Ela tem um verde bonito, ela tem um vigor bacana. Então a gente usa muito ela, usa com pedras grandes, fazer uma composição. Isso enriquece bastante o paisagismo. Para os nossos telespectadores irem se inspirando, nós já estamos deixando aí algumas imagens lindas de trabalhos realizados pela Bianca e pelo Júnior, e nós vamos daqui a pouquinho voltar conversando um pouco mais, porque além dessas plantas incríveis, nós temos aí vasos belíssimos, móveis de jardim e várias outras sugestões aqui na Recanto Tropical em Novo Hamburgo, aqui no bairro Hamburgo Velho, pertinho da gente, num espaço muito gostoso aqui para você vir curtir, desfrutar e se admirar, né, com a beleza das plantas, das árvores e daquelas coisas exóticas que a gente gosta, né, de ter na nossa casa para dar um toque especial ao nosso jardim. Então vai ficando a dica aí para você, né? Anote aí, Recanto Tropical, tá na nossa telinha e a gente volta daqui a pouquinho. Inverno. Estamos de volta e continuamos aqui na Recanto Tropical, esta empresa que faz o paisagismo aí das mais belas residências e também dos ambientes corporativos, empresas, shoppings, sempre com aquelas plantas imponentes, aquelas árvores exóticas e com o bom gosto e o estilo aqui da Bianca e do Júnior Bauer, que vai nos falar ainda um pouquinho mais, não é? A Bianca está aqui conosco agora, estamos nesse gostoso balanço aqui com pergolado acima, né? Maravilhoso, muito gostoso mesmo. A gente gostaria de levar para nossa casa, com certeza também, né? Um móvel assim. É romântico, é lindo, decorativo, mistura o rústico com o exótico das plantas e a beleza dos jardins que vocês fazem, Bianca. Parabéns, tá tudo muito lindo e inclusive eu vejo assim vasos também belíssimos que vocês têm aqui. À minha frente eu vejo uma parede meio verde, vertical verde com roxinho, com algumas plantas. E eu queria te perguntar, porque essas paredes verdes e até os tetos verdes eu tenho visto, ficam fantásticos, eu acho lindíssimos assim. Então, queria que tu falasse um pouco sobre isso e também sobre algo muito importante que valoriza muito as plantas no jardim, que é a iluminação, que eu já quero saber se vocês também realizam ou se tem que se buscar outra empresa ou se vocês já se encarregam de tudo. Como é que é? Conta para nós. Sim. Sobre a iluminação,
A gente sempre denomina assim, um jardim diurno e um jardim noturno. A gente consegue, com um efeito de luz, transformar o jardim. Então isso a nossa empresa oferece também essa consultoria em iluminação, a gente faz projetos luminotécnicos, porque a iluminação é um ponto muito importante. A gente cria 2 efeitos que a gente consegue no mesmo jardim. É um jardim que tem uma iluminação perfeita, que tem na dosagem certa, a gente consegue valorizar muito uma planta, muito um objeto. Então isso a gente cria um efeito muito bacana com a iluminação. A gente encontra tudo aqui na Recanto Tropical, a gente oferece esse serviço também de iluminação. Isto realmente é muito importante, porque não ter que estar precisando buscar outro, que às vezes não faz a leitura correta daquilo que o paisagista quer, já não fica o efeito desejado, né? Então vocês se encarregando de tudo já sabem que o resultado vai ser perfeito. Isso aí, a gente consegue, a gente tem uma equipe que a gente, desde o aterro até a entrega da obra, a gente faz tudo. Tem toda a parte de movimentação de terra, a parte de luminotécnica, como a gente estava falando, a parte de caminhos, a parte da plantação das árvores. Tudo a gente entrega prontinho o projeto para a pessoa, ela pode ficar bem satisfeita. Tem também uma parte muito importante que é a irrigação. A irrigação, na nossa opinião, é 50% do paisagismo, porque é bem complicado as pessoas terem tempo hoje para molhar o jardim. E o jardim, tendo sol e água, é o que precisa para as plantas desenvolverem. Claro, uma boa camada de adubação, né, no seu período certo, mas a irrigação, então, é um ponto bem importante na execução do paisagismo. Isso a gente oferece. Perfeito. Bom, fechou todas então, né? Tu falaste também do aterramento, da movimentação de terra. Isso é super importante, porque vocês já têm uma visão de como ficará aquele jardim e o que precisa fazer em termos de volumes de terra, pedras, enfim, para dar aquele efeito desejado segundo seu projeto. Então isso vocês também se encarregam. Também, a gente faz toda essa parte. Uma questão que é muito importante, tu já comentaste, é a questão do aterro mesmo, da movimentação de terra. O pessoal não valoriza isso no paisagismo e é fundamental. A gente tem desníveis, quer fazer taludes diferenciados para botar uma planta de destaque, quer fazer uma movimentação mais baixa para vir com um conjunto de vasos, quer botar pedra, no meio daquelas pedras a gente quer fazer um efeito de luz saindo. Então todos esses detalhes é o que enriquece o paisagismo. Às vezes as pessoas acham, não, é lá só plantar uma palmeira ou uma plantinha. Não, o paisagismo envolve muito trabalho desde quando a pessoa está começando a casa, eles podem já nos contratar, porque a gente faz todo um estudo daí de irrigação, de cisterna, de movimentação de terra, onde vai ter os caminhos, quais as áreas que a gente acha melhor para determinada planta. Então todo esse estudo a gente faz junto com o cliente para ele se sentir bem satisfeito e ter o resultado desejado. Vocês são um braço direito aí de muitos arquitetos. Sim, nós temos uma gama bem grande de arquitetos que trabalham com nós. A gente tenta ajudá-los, assim, às vezes eles querem eles fazem o projeto, a gente auxilia no que seria mais adequado. Às vezes eles nos contatam para nós fazer toda a parte do projeto. Então a gente trabalha muito unido com os arquitetos. A gente tem vários que a gente trabalha juntos. Gente que gosta de jardim colorido, de muita flor, canteiros, enfim, né? Outros, por sua vez, gostam de coisas mais clean, ou tem um jardim muito grande e não tem muito tempo para manutenção, então ficam mais no verde. Mas mesmo um jardim mais verde, como eu digo, ele pode ter inúmeros tons de verde, não é? E isso vocês conhecem, vários tons de verde, contrastando às vezes com alguma planta um pouco mais arroxada, ou enfim, faz um jogo de cores fantástico. E aí a importância do paisagismo e não só de sair plantando árvores e outras folhagens num jardim aleatoriamente, não é? Isso. O jardim tem várias composições. A tendência agora é um jardim realmente mais clean. A gente não está usando muita diversidade muito grande de plantas. A gente está usando
uma linha e maciços mais cheios, preenchidos com ela. Esse efeito de cor de verdes, isso desde quando a gente iniciou a gente usa. A gente cria efeitos de alturas e volumetria nas plantas com tons diferentes, isso dá um efeito muito bacana. Daqui a pouco a gente usa uma planta que seja uns 50 centímetros, vem outra com 30 e vem com uma rasteira de outro tom. Então a gente usa alturas e tons diferentes. Tudo planta perene, que não precisa estar trocando. Ela só vai ter, em alguma época do ano, ela tem um efeito de flor. Então esse efeito de flor a gente consegue fazer com plantas perenes. Muitas vezes as próprias bromélias, não é incrível a variedade de flores diferentes que as bromélias têm. É uma coisa, nossa, riquíssima, não é? As bromélias, elas têm mais de 5.000 espécies que a gente consegue trabalhar com elas. Elas dão um efeito diferente de tons. E todas as bromélias, que é um conhecimento, todas as bromélias, elas têm flores. Só que as flores são, normalmente as bromélias de sol que a gente usa no paisagismo, as flores são baixinhas, a gente quase não vê a flor dela, mas todas elas florescem. E essa bromélia, depois que ela floresce, ela precisa ser, quando ela começa a floração, ela precisa ser cortada a floração para ela ter mais tempo de vida útil. O efeito da copada dela, da bromélia. Quanta coisa, quanta variedade, quantas possibilidades maravilhosas, né, de ter um jardim exclusivo aí. E outra coisa, Bianca, que eu acho lindíssimo também, que muitas vezes a gente olha assim e se sente no Caribe, ou então no norte, nordeste do país, não é? Que são aquelas palmeiras, tipo um leque, ou mesmo aquelas que, eu não sei se o nome são, mas parecem bananeiras, né? Mas tem outros nomes, e que ficam lindíssimas, né? Tu olha, parece que estamos aqui no Caribe agora, e a gente pode trazer o Caribe para nossa casa. É isso mesmo. A gente usa normalmente esses tipos, elas são ravenalas. Ela é um estilo de uma palmeira, mas ela abre um leque embaixo. É usada bastante em paisagismos em beira de piscina. A gente usa mais tropicais, mais onde tem voltado para a água, até para quebrar paredes. Às vezes as paredes são muito compridas, a gente usa elas com efeito de iluminação. Elas são umas plantas que a gente está usando bastante. O pessoal sempre tinha um rancor, será que dá aqui? Por causa que elas são palmeiras que não gostam muito do frio, da geada. Então, a gente está usando bastante aqui no nosso clima e está dando bem, está dando super certo. Claro, acontece de às vezes dar um inverno muito rigoroso, que tem bastante geada. Pode acontecer dela sofrer. Mas quando começa a primavera, a gente faz uma boa adubação e ela se renova de novo e fica pronta para ser admirada, vamos dizer, mais no verão mesmo. Olha só que bacana, gente. Eu estou encantada, né? Porque eu adoro paisagismo, adoro estar ao ar livre, cercada de plantas, de coisas lindas. E aí está a dica para você, né? Recanto Tropical realiza o trabalho de paisagismo completo, desde a movimentação de terra, a iluminação, a irrigação, todo o projeto, a colocação das plantas, enfim, né, os vasos e tudo mais necessário, né? Mas agora a gente ainda não falou, acabou não falando das paredes verdes e dos tetos verdes também que a gente tem visto, que é uma coisa fantástica, né? Isso aí é bastante tendência agora, né, Bianca? Isso. A gente tá entrando forte nessa área de jardins verticais. É uma forma da gente conseguir, em espaços pequenos que a gente não consegue daqui a pouco fazer um jardim em apartamentos, em halls de entrada, mesmo telhado verde. São espaços que a gente quer trazer mais aconchego, trazer o verde, trazer o frescor. Às vezes tem áreas que são muito quentes, a gente consegue botar a parede verde. Então a gente pode criar quase que um mosaico na parede com as plantas. Isso fica um efeito muito bacana. É uma tendência muito forte agora a parede verde. Então, o limite é a imaginação. Não, isso realmente a gente tem bastante imaginação. A gente pode fazer parede verde que a gente bota uma moldura de madeira em volta, uma madeira mais antiga, faz
um detalhe de madeira deixa um efeito da parede com um tom diferente e a parede verde no meio. Então a gente cria elementos que a gente pode criar um quadro, a gente pode criar vários elementos com a parede verde. Então é a imaginação mesmo, o espaço da pessoa, a pessoa topar fazer a parede verde. Ela é uma tendência muito, muito bacana para o próximo ano. Bianca, e os quiosques pergolados, vocês também realizam? Sim, nós trabalhamos, a gente trabalha com madeira e a gente tem um parceiro forte que é a Betonarte, que é concreto que imita madeira. Nós fizemos o projeto aqui, a Betonarte está nos fornecendo agora um showroom com cobogós, que são elementos que a gente pode fazer o fechamento atrás das pérgolas, nas laterais, fazer detalhes. Então é uma tendência bem grande esses cobogós e a gente consegue criar efeito de cores e verdes junto, isso fica muito bacana. Nós vamos ter o showroom aqui na loja, eles vão instalar para nós, então vocês podem ver daqui uns dias essa tendência dos cobogós. Bom, então só nos resta convidar nossos telespectadores, né, para vir conhecer, se é que ainda não conhece, a Recanto Tropical. Venha se encantar nesse espaço maravilhoso e buscar, quem sabe aí, não é, um jardim novo para sua casa, um cantinho apenas, porque vocês realizam desde obras bem pequenininhas até grandes obras, não é? Sim, nós fizemos residências pequenas e obras grandes que a gente começa, como eu já tinha comentado antes, desde quando a pessoa está construindo a casa, a gente já começa o acompanhamento para fazer todo o processo do paisagismo. Trabalhamos também com a linha corporativa, como a gente comentou antes. Então a gente tem uma gama grande assim para deixar satisfeitos os clientes. Muito importante, a gente não falou aqui, né? Mas todas as plantas desse belo jardim da loja estão à venda, pessoal, né? A gente pode vir aqui e buscar a planta que quiser, vocês entregam, plantam, entregam prontinha também no lugar que a gente precisa, né? Então você pode vir aqui buscar, escolher, levar as plantas que desejar, né? E ainda de lambuja aí tem assessoria, né? Qualificada, de muito bom gosto, excelente mão de obra também, né? E a eficiência aí da Bianca e do Júnior Baum. Então, né, eu quero que tu ainda reforce, né, esse convite para os nossos telespectadores para vir aqui conhecer e até presentes também. Nós temos aqui bastante sugestões de presentes aí, né? Vasos com orquídeas, com pequenas plantas, ou alguns objetos de decoração para dentro e para fora de casa. Uma coisa muito legal, Bianca, que eu vi, são aquelas plaquinhas que identificam os chás, né? Porque tem gente que gosta de ter um cantinho com plantas, são só chás, né? Mas como a gente não entende muito, às vezes tu não sabe nem que é mais aquele chá, um tempero, alguma coisa assim, né? E aí tem as plaquinhas que são o maior charme para identificar, fica muito bonito. Isso, agora hortas é a grande tendência, então a partir daí a gente sentiu a necessidade, porque a gente plantava os chazinhos, plantava os temperos, as pessoas, eu não sei o que é, eu não consigo identificar, então aí a gente criou as plaquinhas de identificação e tá super legal, o pessoal tá gostando, além de deixar o ambiente bonito, harmônico, é funcional que a pessoa já sabe o que tá comendo, né? Aprende a identificar, né? Os leigos, assim como eu, né? Isso mesmo. Uhum. Uma coisa bacana que a gente tem bastante aqui na loja são os vasos. A gente tem uma linha muito grande de vasos vietnamitas, que a gente usa a tendência deles é usar bastante junto no paisagismo. Não só em áreas, mas também no jardim, no gramado. A gente está usando bastante vasos junto no jardim. Então os vasos vietnamita, por ser um vaso vitrificado, ter um tom diferente, ele dá um charme no jardim. Mais um jogo de cores e volumes. Isso, um jogo de cores, que é uma coisa que daqui a pouco tu enjoou, quer trocar. É só uma peça que tu tira e coloca outra. Isso fica muito bom o paisagismo. Então, para quem quiser vir até aqui,
né, conhecer, conversar com vocês, quem sabe buscar um projeto, né, seu projeto de paisagismo, seja um novo, seja aquela reforma no jardim que já está ficando feio, as plantas às vezes velhas, mal cuidadas, enfim, dar uma renovada, né? Nós vamos deixando o endereço aí e eu já te pergunto os horários de atendimento também. Sim, a gente trabalha de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e da 1 às 6h30. E de sábado, das 8 ao meio-dia e meio. Pode vir se precisarem um atendimento especial, a gente também faz com hora marcada. A gente está aí para atender o pessoal e aguardar todo mundo na nossa loja. Está aí mais uma vez, venha para Recanto Tropical e fique maravilhado, assim como a gente aqui do Viver Bem, que realmente a Recanto Tropical faz muitos e diversos espaços para você viver muito bem, né? Estar em contato com a natureza, trocar essa energia gostosa, né? Encher os olhos de beleza através do bom gosto, do profissionalismo, né? E da variedade de plantas, né? As plantas já mais comuns muitas vezes que a gente usa para fazer os acabamentos, as forrações, até aquelas plantas gigantes, enormes e exóticas, né? Você encontra aqui na Recanto Tropical, em Novo Hamburgo, no bairro Hamburgo Velho, bem aqui pertinho da gente, fácil localização na Vitor Hugo Kunz. Tá aí para você mais uma vez, telefone e endereço, venha para cá. Obrigada, Bianca, e parabéns aí pelo lindíssimo trabalho que realizam. Obrigada, eu agradeço a vocês também. Qualquer coisa estamos à disposição. Viver Bem.